Está connosco o Orfeu Bertolami, diretor do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Foi também aluno de Stephen Hawking. Muito bom dia. Obrigado por estar connosco. Stephen Hawking foi bastante importante na ciência e na área da física, nesta questão da relatividade e também dos buracos negros. Transformou a forma como nós olhamos para o universo? Muito possivelmente. Stephen Hawking, por conta das suas limitações, transformou-as numa força muito especial. Era um ser humano que deu um exemplo notável de superação e de resiliência. Ele deu contributos muito importantes logo no início da sua carreira ao resolver um problema que então existia durante décadas, nomeadamente se existiam pontos que os físicos chamam de singularidades, nas quais a relatividade geral deixava de fazer sentido. Isso parecia ser uma peculiaridade. Ele demonstrou por uma série de teoremas, que hoje designamos por teoremas de Hawking-Penrose. Isso também foi feito em colaboração com um matemático inglês, Roger Penrose. E demonstraram nesses teoremas que essas singularidades são ubíguas, fazem parte intrínseca da teoria da relatividade geral. Subsequentemente, ele também surpreendeu o mundo ao descobrir que os buracos negros não eram completamente negros e emitiam uma radiação, como um corpo, ao ser aquecido, emite uma radiação que nós dizemos que tem uma característica muito peculiar, uma radiação térmica. Ele conseguiu demonstrar que os buracos negros também emitiriam uma radiação térmica. Para os buracos negros microscópicos, essa temperatura é infinitamente pequena e, portanto, nunca foi detectada. E eu penso que essa é uma das razões pelas quais ele não ganhou o Prêmio Nobel. Se essa radiação tivesse sido detectada, certamente é uma contribuição notável e ele ganharia o Prêmio Nobel. Depois disso, ele trabalhou precisamente na superação daqueles problemas que ele próprio diagnosticou da relatividade geral, nomeadamente se era possível suavizar ou eliminar ou evadir essas singularidades, e foi nesse contexto que no início dos anos 80, ele recriou, refundou uma área de investigação que se chama cosmologia quântica, e foi precisamente nesse contexto que nos anos 1983, 1984, eu estive em Cambridge e assisti 2 meses de aula sobre precisamente essa ciência emergente que se chamava cosmologia quântica. Posso dizer aos espectadores que foi uma experiência extraordinária. Era um professor com um humor muito especial. Obviamente ele não era capaz de escrever, ele na época conseguia ainda murmurar, portanto algumas pessoas entendiam o que ele dizia, escreviam no quadro, ele fazia correções às equações, fazia observações. Foi um curso, obviamente, muito diferente, com uma dinâmica completamente diferente. Havia um silêncio sepulcral na aula, porque também queríamos ouvir o que ele dizia. Portanto, foi, como posso dizer, uma experiência muito importante na minha vida e na minha carreira científica. Enquanto físico e cientista, qual é a grande contribuição de Stephen Hawking para a ciência, e neste caso para esta específica da física? Portanto, eu acho que essa tentativa de superar a relatividade geral nessa procura de soluções para o problema da singularidade é uma marca característica que ele deixou. Deixou também um legado metodológico muito importante. Como ele não era capaz de escrever, ele não era capaz de desenvolver equações. Portanto, desenvolveu uma série de métodos geométricos que hoje fazem parte da cultura dos físicos teóricos. Na verdade, hoje, quando nós ensinamos relatividade geral, junto a um curso de relatividade geral, a um grande capítulo de geometria diferencial, que precisamente diz respeito a esses métodos de natureza intimamente geométrica que permitem curto-circuitar cálculos muito complicados. Portanto, esse é um legado metodológico muito importante que está plasmado num livro que ele escreveu com um dos seus estudantes, que se chama Large Scale Space-Time, escrito em 1973 em colaboração com o estudante George Ellis. Fala-se também da questão da relação com a religião e, neste caso, ciência versus religião. Ele tinha teorias muito interessantes sobre isso e sobre a questão até das próprias viagens no tempo. Sim. Portanto, ele era um ateu. Portanto,
como Einstein, que talvez não fosse tão categórico, ele gostava de usar o Deus como um sinônimo para as leis da natureza. Toda vez que ele se referia a Deus, ele estava a se referir às leis da natureza. Quando Einstein dizia eu gostava de entender o que Deus estava a pensar quando criou o universo, estava a tentar entender, era um sinônimo para dizer leis da natureza. Ele era, claro, Hawking era muito mais radical, ele era um ateu. Mas ele percebia que há muitas coisas que transcendem o conhecimento científico, a própria existência humana, e relativamente a questões como, por exemplo, a viagem no tempo, ele tinha uma famosa conjectura que inviabilizava a viagem no tempo e dizia com muito bom humor o fato de não existirem máquinas do tempo é que nós nunca fomos invadidos por turistas do futuro. Portanto, é uma demonstração muito bem humorada de precisamente uma impossibilidade que está no contexto da relatividade geral. A relatividade geral diz que a matéria curva o espaço-tempo. Portanto, a questão das máquinas do tempo é: será que é possível curvar o tempo de tal modo que ele faça uma curva fechada e, portanto, as condições iniciais de um acontecimento desenvolvem-se e tornam as condições finais desse mesmo acontecimento? Portanto, essa é uma solução matemática possível e a discussão que muitos fizeram, Hawking em particular, no contexto dessa cosmologia quântica, é saber se existem condições para criar essas curvas fechadas no tipo-tempo. Muitos acreditam que não é possível, eu compartilho esse ponto de vista, também tenho a minha conjectura sobre a matéria, mas pronto, é um exemplo de um outro contributo de Einstein. Alfredo Bertolami, muito obrigado por ter vindo a este jornal e por ter contribuído para conhecermos um pouco mais a obra e também a vida de Stephen Hawking, que morreu aos 76 anos. Obrigado. Muito obrigado. Isto, de resto, é um dos temas que marca a atualidade e recordo-lhe então que Stephen Hawking morreu aos 76 anos, elaborou algumas das teorias mais importantes sobre o universo. Voltaremos mais à frente neste jornal ao tema. Para já, digo-lhe que a Direção-Geral